Olha, é batata. Todo começo de ano, a história é a mesma para milhões de brasileiros. Chega o boleto do IPVA. E junto com ele, aquela frustração, né? A gente paga, mas para onde está indo esse dinheiro? E mais importante, por que a lógica por trás desse imposto parece, assim, completamente sem sentido? Hoje a gente vai fundo para desvendar a mecânica do tal imposto sobre a propriedade de veículos automotores e entender por que ele gera tanta, mas tanta polêmica. A grande pergunta que a gente se faz é essa: será que o IPVA é o imposto mais absurdo do Brasil? Para tentar responder, vamos analisar ponto a ponto por que a estrutura dele parece desafiar o bom senso. E logo de cara a gente já tropeça no primeiro grande paradoxo. Pensa comigo, um carro novinho, mais seguro, que polui bem menos, paga mais imposto. Aí um carro antigo, que solta mais fumaça, é menos seguro, paga menos, às vezes nem paga nada. Parece piada, né? É como se o sistema todo fosse feito para incentivar a gente a deixar uma frota velha e perigosa rodando por aí. A lógica tá de ponta cabeça. Então vamos começar derrubando o maior mito de todos sobre o IPVA. Praticamente todo mundo acha que esse dinheiro vai direto para consertar as ruas e estradas. Mas, olha, a verdade é bem diferente. Vamos descobrir agora para onde essa bolada toda vai de verdade. E não estamos falando de troco. A arrecadação anual do IPVA no Brasil bate na casa dos 33 bilhões de reais. É um valor gigantesco. O que só torna a pergunta ainda mais urgente. Com tanto dinheiro assim, qual é o retorno que a gente vê no dia a dia? E aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Mesmo com 33 bilhões entrando nos cofres, a qualidade das nossas estradas só piora. A Confederação Nacional do Transporte mostrou que a deterioração aumentou em 50% só no ano de 2022. A distância entre o que se paga e o que se recebe é, gritante. E a chave para entender essa confusão toda está na diferença, lá no direito, entre taxa e imposto. É simples, olha só. Uma taxa tem carimbo, ela é ligada a um serviço. Você paga a taxa de lixo e o dinheiro tem que ir para o serviço de coleta de lixo. Já um imposto, como o IPVA, vai para um caixa geral do governo. E de lá o dinheiro pode ir para saúde, educação, segurança, para qualquer coisa. Não existe nenhuma obrigação de usar um centavo sequer nas estradas. Mas, acredite, nem sempre foi assim. Teve uma época em que a cobrança sobre os carros era assim para as estradas. Vamos dar uma olhada rápida em como essa mudança crucial aconteceu na nossa história. Lá em 1969, foi criada a TRU, a Taxa Rodoviária Única. O nome já entrega tudo, né? Era uma taxa com um destino certo. Só que em 1985, no período da redemocratização, a TRU virou IPVA. E não foi só uma troca de nome, não. Foi uma mudança completa na natureza da coisa. Deixou de ser uma taxa amarrada a um serviço e virou um imposto geral, que em 86 passou a valer no país inteiro. Tá, e hoje em dia, para onde vai o dinheiro do IPVA? Bom, metade fica com o município onde o carro está registrado e a outra metade vai para o Estado, para pagar as contas gerais. Uma parte pode até ir para a educação, como acontece em São Paulo com o Fundeb. Mas o ponto principal é esse: nada, absolutamente nada, obriga por lei que esse dinheiro seja usado na manutenção de ruas e estradas. Ok, agora que a gente já sabe que o dinheiro não vai para as estradas, vamos para a segunda parte do problema. Como o imposto é calculado? É aqui que as coisas ficam ainda mais confusas, criando o que a gente pode chamar de uma verdadeira loteria fiscal. O cálculo, à primeira vista, parece simples. Pega-se o valor do carro na tabela FIPE e multiplica pela alíquota, que é a porcentagem que cada estado define. Mas é justamente essa liberdade que cada estado tem que cria essa bagunça toda. Vamos ver isso na prática, para ficar bem claro. Pega um carro que vale, sei lá, 30 mil reais. O mesmo carro. Em Santa Catarina, o dono paga R$600 de IPVA. No Rio Grande do Sul, já sobe para 900. E se esse carro estiver em São Paulo? Aí são R$1.200. É o dobro. Um mesmíssimo bem, só que o valor do imposto dobra simplesmente por atravessar uma divisa de estado. Inacreditável. E essa tal guerra fiscal acontece porque não existe uma lei federal para botar ordem na casa, para padronizar o IPVA. Essa falta de uma regra nacional permite que cada estado jogue o seu próprio jogo. O resultado é essa disparidade enorme e, claro, motoristas tentando emplacar os carros em estados onde o imposto é mais barato. E para piorar, o IPVA é o imposto que incide sobre um valor que já está super inflado por outros impostos. A carga de tributos na compra de um carro novo no Brasil é uma das mais altas do mundo. É imposto em cascata, IPI, ICMS, PIS, COFINS. Ou seja, no fim das contas, a gente paga imposto sobre imposto.
Bom, vamos agora amarrar todas essas pontas e ver as consequências disso no mundo real. Como é que essa estrutura maluca de imposto afeta o nosso dia a dia, a segurança nas ruas e até o meio ambiente? Na prática, o sistema causa um estrago tanto. Ele pune quem investe num carro novo, mais moderno e eficiente. Ao mesmo tempo, ele dá um prêmio para quem mantém um veículo com mais de 20 anos rodando, poluindo mais e sendo bem menos seguro. O resultado disso tudo? Um prejuízo enorme para a economia, para o meio ambiente e, claro, para a segurança de todo mundo. E se a gente olhar para o futuro, a coisa fica ainda mais preocupante. O mundo inteiro está criando incentivos para carros elétricos. Descontos de quase 50% no Japão, créditos de $7.500 nos Estados Unidos. E o Brasil? Bom, o Brasil está indo na contramão, anunciando o fim da isenção do imposto de importação para esses carros, o que vai fazer a alíquota saltar para 35%. O impacto disso é tão real que um gerente da Nissan resumiu a ópera de forma bem direta. Com os impostos atuais, é simplesmente inviável vender carro elétrico no Brasil. Basicamente, a gente cria uma barreira gigantesca para a modernização da nossa frota. Chegamos então ao fim da nossa análise. Depois de juntar todas essas peças, a origem, o cálculo, o destino do dinheiro e as consequências, a gente pode finalmente olhar para o quadro geral e se perguntar: afinal, o IPVA é justo? Vamos resumir a lista de absurdos. Primeiro, paga-se um tipo de aluguel anual por um bem que já foi comprado. Segundo, o dinheiro arrecadado não tem nenhuma ligação com a qualidade das ruas que se usa. Terceiro, a lógica premia o veículo antigo e poluidor e pune o novo e ecológico. Quarto, a conta varia de forma absurda de um estado para o outro. Quinto, o cálculo é feito em cima de outros impostos. E por último, todo o sistema vai contra a tendência mundial de modernização e sustentabilidade. Diante de tudo isso, a reflexão final é inevitável. O IPVA, do jeito que ele é hoje, é uma ferramenta justa e legítima para financiar os serviços públicos? Ou ele acabou se tornando uma relíquia burocrática totalmente ilógica e que, no fim das contas, mais atrapalha do que ajuda o desenvolvimento do país? Com todas as cartas na mesa, a conclusão fica para cada um tirar.